fornicação, nós fizemos uma análise bíblica desses casos e concluímos que tudo devém de um ponto somente. De um ponto somente, nós vimos isso. Não sei se você lembra de onde isso tudo que nós vemos, né? As ações de prostituição, adultério, fornicação, nós vimos que isso tudo é derivado de uma coisa só. Qual é essa uma coisa? Quem lembra? Idolatria. Quem foi que falou? Isso, irmão Wanderson. Idolatria. Idolatria. Tudo advém da idolatria. É justamente o abandono de Deus para servir a outros deuses. Sejam deuses feitos por mãos humanas, sejam deuses de pensamento e seja até pelo próprio Deus eu. Você conhece o Deus eu? Você conhece o Deus eu? Pois é, se você não conhece, passa a conhecer agora. Às vezes nós somos os nossos deuses. Eu faço de mim o meu Deus. Eu me garanto, eu posso, eu me sustento, eu isso, eu aquilo. É um Deus também. Nós fizemos até um tempo atrás, teve um irmão aqui, não me lembro quem, fez uma palestra e colocou exatamente esse Deus em evidência. Lembra disso? Né? Foi no culto jovem que nós tivemos. E às vezes nós colocamos no trono da nossa vida o nosso eu. O nosso eu. Isso é um perigo nas nossas vidas. A idolatria é motivo para justamente todo tipo de imoralidade que venha a acontecer em nossas vidas. E hoje nós damos continuidade, nós vamos falar sobre casamento. Olha que coisa interessante. Porque o que é o casamento no Senhor? O que é um casamento feito em Deus? O que é um casamento? Feito no Senhor, feito em Deus. Até porque um casamento que não é feito em Deus, já começa que não é casamento, é fornicação. Né? Mesmo que com papel passado, em cartório, é fornicação. Então vamos hoje entender o que é casamento no Senhor. Isso é muito importante, irmãos? Sim, é muito importante. Por que eu digo que é importante? Porque hoje a sociedade, os homens, né, de modo geral, estão vivendo o casamento como se fosse mais um momento de vida, uma situação, um acordo e assim por diante. E do jeito que se casa, se separa. Já viram isso? Né? Do jeito que casa, se separa. Tem gente que até casa, mas já pensando em separar-se. Isso, né, quando acontece, nós vamos ver isso, é fora dos padrões divinos. O que é um casamento feito no Senhor? Vamos começar, então, abrindo nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, versículo 24. Deus diz assim, preste atenção nas palavras. Porque, por esta razão, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão o quê? Uma só carne. Para a gente entender isso, até porque, por exemplo, eu e Adriano, né? Eu e Adriano, casados, graças a Deus há 35 anos, com muitas lutas, mas também com muitas alegrias. Veja, você olha para mim, você vê a Adriana. Você vê a Adriana quando você olha para mim? Quando você olha para a Adriana, você vê eu lá. Não, ela é ela e eu sou eu. Né? Ela é ela e eu sou eu. Tenho meus pensamentos, ela tem os pensamentos dela, tenho meus comportamentos, ela tem os comportamentos dela, tenho os meus costumes, ela tem os costumes dela. Peraí, como é que é se tornar uma só carne? A gente vai para tudo quanto é lugar, juntinhos, colados um no outro. Não é assim que funciona? É assim? Né? Eu estou aqui, ela está lá embaixo, e agora? O que Deus quer dizer com unir-se, tornar-se uma só carne? Para entender essa expressão, eu preciso olhar o que Deus diz aqui em hebraico, unir-se, ou unir a sua. O que é a palavra hebraica? Olha, eu acho que nossas igrejas seriam muito mais, doutrinariamente falando, eficientes e firmes, se nós olhássemos as palavras além do português. Porque a Bíblia não foi escrita em português, você sabia dessa? A Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico, tem uns textos que foram escritos em aramaico, mas ficamos em duas só, né?
grego e hebraico. A palavra hebraica para unir-se é dabak. Dabak. Quer dizer colar, grudar, permanecer junto, pegar-se, juntar-se. Essa é a palavra hebraica para unir-se. Então, deixará seu pai e sua mãe e se grudará, né? Permanecerão juntos, ou se apegarão, ou se juntarão. Essa é a ideia. Mas carnalmente, a minha carne agora é grudada com a carne da Adriana, é assim que funciona? Não. É na mesma essência que você e Deus. Quando se una, quando você se converte, você cola com Deus. Você se ajunta com Deus. Você passa a coabitar com Deus. Ele em seu coração e você nas suas mãos. Aí eu pergunto, você abrindo o peito vai encontrar no seu coração Deus? Se você abrir o teu peito, você vai encontrar no seu coração Deus? É assim? Eu quero que vocês entendam. Não. Onde é que Deus está? Hã? Onde é que Deus está? Assentado no seu alto e sublime trono. Mas Ele está também comigo. Todos os dias. E assim será até a consumação dos séculos. Como Ele está comigo? Através do quê? Gente, vocês estão esquecendo a Bíblia? Hã? Pelo seu Espírito Santo. Quando você ouve Deus falando no seu coração, na sua mente, Ele está junto contigo, constantemente, falando, te ensinando. E quando você peca, Ele está junto contigo, infelizmente, se entristecendo porque vê o seu pecado. Ele passa a estar em você, não carnalmente, fisicamente, ele não está colado comigo, mas ele está em espírito comigo, no meu eu. Entendeu para entender? Essa é a ideia. A igreja de Cristo, nós somos corpo de Cristo, não somos ou não? Não a estrutura IBAB, física, CNPJ, mas nós, cada um aqui, como uma peça do corpo, como um órgão do corpo. Cada um trabalhando naquilo que Deus estabeleceu, nós já fizemos esse estudo, né? E trabalhando, Ele está conosco e você nele. Ele está comigo e eu com Ele. Você, irmão, irmã, está com Ele e Ele com você. Te guiando, te orientando e assim por diante. Essa é a ideia de unir-se, pegar-se, juntar-se com Deus. Então, o casamento é isso. Para Deus é isso. Para você, não sei o que é, mas para Deus é isso. Né? Mas vamos dar um exemplo aqui, então, de um casamento lindo, que eu acho... Esse exemplo é lindo. Lá em Gênesis 24, 65 a 67. Olha só, um casamento lindo, feito no Senhor. E perguntou ao servo. Quem perguntou? Você vai me responder. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí disse o servo. Isso, mas já pegou. É o meu senhor. Quem esse é o meu senhor? Rebeca casou com quem? Isaac. Muito bem. Pronto, todo mundo se contextualizou. Ele é o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Cobriu com o véu. Né? Era costume naquela época. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe e fez dela sua mulher. E a amou. Assim Isaac foi consolado após a sua morte. O casamento feito no Deus tem que ter este ingrediente. E como é? Qual é o ingrediente? Fala, pode falar. Está no versículo, vocês leram. Amor.
Esse é o ingrediente fundamental, um casamento feito em Deus. Irmã Ruth, a irmã ama o seu marido? Muito, né? Ele é perfeito então, né? Não, né? É difícil, é complicado, né? Irmão Antônio, irmão ama a irmã Vilma? Ela é perfeita então, né? Não é isso? Ela é perfeita? Não é perfeita. Irmão Dalton, está sentindo falta da Marilene? Mas por que você está sentindo falta da irmã Marilene? Né? Amor. Quando nós nos unimos no Senhor, quando nós nos consagramos em casamento, temos que ter... Não precisa chorar não, irmão Dalton, fica tranquilo, ela vai voltar. Calma. É um tempinho só, foi cuidar do filho, do netinho que está vindo, tá? Só para lembrar. Veja bem, o casamento no Senhor é um casamento feito com e em amor em Deus, que é a palavra amor, que é Deus, né? Quando Deus no texto diz, e fez dela sua mulher, no hebraico, sabe o que quer dizer? No hebraico, a palavra fez dela sua mulher, ele fez dela sua fêmea. Vou de novo repetir. Ele fez dela sua fêmea. O que o macho faz com a fêmea? Precisa traduzir? É isso mesmo que você está pensando. Aquilo que geralmente a gente não fala para as crianças, mas que eles precisam aprender, porque senão eles fazem isso de besteiras. E por isso existe muita imoralidade por aí. Fez dela sua fêmea. Juntaram-se os dois na casa, e diz até o texto aonde foi. Aonde foi? Na tenda de sua mãe. Ele pegou ela, bonitona, hein? Linda. E ela falou, galante, bonitão. Nenhum dos dois perfeito. O seu servo falou, é ela, é ele. Ótimo. Vem cá você e vamos conversar mais intimamente. É isso que aconteceu. E ali houve o casamento feito no Senhor, porque tinha um ingrediente chamado amor. Esse é o ingrediente que Deus quer da gente e daqui a pouco a gente vai comentar mais. E aí, Deus dá uma orientação ao seu povo. Em Gênesis capítulo 29, versículo 23. Aliás, depois de Deuteronômio 7:3. Mas é um outro casamento. Um outro casamento. Mas quando a noite chegou, isso é fácil de os irmãos entenderem. Quando a noite chegou, deu sua filha, Labão, né? Deu sua filha Lia, não é a irmã Lia, não, por favor, né? A Jacó. Jacó, filho daquele casamento lindo que a gente viu lá atrás. E Jacó, então, diz o texto, deitou-se com ela. Qual a diferença fez dela sua mulher, no capítulo anterior, no texto, versículo anterior, para deitou-se com ela? O hebraico, no versículo anterior, fez dela sua mulher, é Ishal, que quer dizer, fez dela sua fêmea, sua mulher, íntima relação. E agora, no hebraico, deitou-se com ela, o hebraico é bo, só isso, B-O, bo, que quer dizer entrar. Ele foi mais profundo, vir para dentro. Daí, nós não ensinarmos isso aos nossos filhos e aconteceu o que acontece lá fora. Eles não entendem que aquele ato de encontro do homem com a mulher, e quando ele adentra ela, estão ali fazendo o quê? Casando. Esse é o casamento. Por isso eu falei semana passada, você lembra? Que eu não posso declarar ninguém na minha frente, e eu vos declaro marido e mulher. A palavra grega e também no hebraico quer dizer macho e fêmea.
Eu não posso declarar porque nenhum dos dois estavam na minha frente fazendo exatamente isso. Estavam fazendo? Não. Então eu não posso declarar casados. O momento do ato em si, quando ele adentra ela, este é o momento do casamento. Este é o momento do casamento. E aí Deus, assim, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: não se casem com as pessoas de lá, e nem dê suas filhas, as filhas delas por seus filhos. Nem tomem as filhas delas por seus filhos, né? É o texto que diz. Não entendi, não se casem. A expressão hebraica é chatan, ou seja, tornar-se genro, tornar-se parente. O que Deus está falando aqui é aquilo que você já leu comigo em outras ocasiões, e talvez não, aquele texto que não pode ter julgo desigual. Já leu esse versículo, julgo desigual? O que ele está querendo dizer aqui? Que nós, povo de Deus, veja o que eu estou dizendo, não é batistas. Nós, povo de Deus, não podemos nos unir sexualmente, casar com pessoas de julgos desiguais, porque estaremos, no momento que isso acontece, formando um só corpo e com julgos desiguais. Daqui a pouco nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, Deus diz assim, não façam isso. Isso vai dar problema. Não sigam por esse caminho, porque isso vai dar muito problema. E aí, para nos ajudar mais ainda, vamos ver alguns detalhes sobre este casamento no Senhor em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 10. Acompanha comigo e esse texto eu vou lendo e explicando ele no grego. Tá? Mateus 19, 1 a 10. Acompanhe comigo e eu vou explicando esse texto no grego. Tendo acabado de dizer essas coisas, se você quiser dar uma olhadinha no versículo, no capítulo 18, e você vai saber o que Jesus Cristo estava fazendo. Lá no capítulo 18, você vai ver Jesus Cristo falando algumas coisas, dando orientações ao seu povo, né, aos seus discípulos, e depois dali Jesus saiu para a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Aí, a turma dos fariseus, ou seja, daqueles que se dizem religiosos, aqueles que dizem adorar a Deus, aqueles que dizem ser tementes a Deus, mas que no fundo, como o próprio Jesus Cristo disse, que eles eram como sepulcros caiados, que eles tinham somente imagem de, mas não eram, somente diziam que eram servos de Deus, filhos de Abraão, porque por descendência, mas na verdade não era. Se você entendeu agora, vamos ver o que eles queriam dizer para a gente. Né? Diz o seguinte, então. Obrigado. Chegou essa turma e aproximou-se dele para pô-lo à prova. Às vezes, nós queremos pôr Cristo à prova. Queremos testar Jesus Cristo. E isso é perigoso. Não teste Jesus Cristo, não teste Deus, não queira fazer isso. Não queira tentar Deus. Às vezes nós queremos tentar, são detalhes aqui, um parêntese, né? Queremos tentar a Deus e não vai funcionar isso não. Aí disse então, e perguntaram, é permitido o homem, o quê? Repudiar ou divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Antes de eu seguir, presta atenção. Divórcio acontece, infelizmente. E vou deixar bem claro uma coisa. Cada caso é um caso. Vou repetir. Divórcio acontece. Mas cada caso é um caso. Então, não generalize. Também tem outro problema, né? A pessoa quer generalizar. Não generalize, tá? Então, não fique desesperado, não. Vamos ver o caso que Deus... Vamos lá, acompanha comigo. É permitido se divorciar? Diz a pergunta. A palavra grego para divórcio aqui é usado como Apolo. Não é aquele deus grego Apolo, não, tá? É totalmente diferente aqui. Né? Aquele lá, Apolo, que inclusive aparece em Atos, o nome Apolo, né? É um nome próprio e é Apolos no grego. Aqui é Apolo.
É diferente, inclusive, a escrita. São palavras diferentes. Ele quer dizer o quê? É lícito divorciar-se, ou seja, separar. Essa é exatamente a palavra usada no grego. Separar, mandar embora, despedir. Não quero mais. Fui. Vai. Essa é a palavra. Por qualquer motivo. Aí Jesus responde, versículo 4. Vocês não leram. Quando Jesus Cristo diz vocês não leram, Jesus Cristo está usando aqui de uma, um deboche. Uma ironia. Porque aqueles caras conheciam o Velho Testamento de ponta a ponta de cor. Então Jesus Cristo está sendo irônico com eles. Né? Vocês não leram? Vocês não leram? Era uma ironia aqui de Jesus Cristo. Né? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea. É aquele texto primeiro que nós lemos de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O grego quer dizer isso, tanto no hebraico como no aramaico. No hebraico, no grego, que é rene para homem, macho, e tailos, fêmea, mulher. Né? Vocês não leram lá no princípio que quando Deus fez um e fez o outro, né? Um macho e uma fêmea? Aí no versículo 5, e disse, por essa razão, o homem, primeiro passo, deve deixar pai e mãe. Se os solteiros e os que querem um dia casar, preste atenção, se você não tem condições de deixar pai e mãe, não tem condições de casar. Primeira coisa, se você não tem condições de deixar pai e mãe, você não se sustenta, você não é dono do seu nariz, você não pode casar. E quando eu falo casar, é o quê? Sexo. Você não tem condições de casar. Segundo, unirá a sua mulher. A palavra unir quer dizer a mesma coisa lá atrás, colar, formar um corpo espiritual. Aliás, essa é a ideia, né? Uma só carne. Assim eles, aliás, já não são dois, mas uma só carne de Jesus Cristo. Portanto, o que o Deus uniu, a palavra aqui, unir, é do grego, zizelgni, quer dizer, juntar, prender, prender-se a um jugo. Lembra que eu falei do jugo? Desigual? Ninguém, o quê? Separe, a palavra grega que é kyrizo, que quer dizer quebrar. Pega uma folha, cola com a outra folha. Pega uma folha, cola com outra folha. Tenta separar agora as duas, depois de colada. O que vai acontecer? Quem trabalha com papel sabe. O que acontece? Rasga. Rasga. Ou, em outras palavras, quando há divórcio, vai haver traumas para quais os lados? Os dois. Os dois. Há sofrimento para ambos. Aí vem o versículo 7. Os caras eram mal, tá? Presta atenção, os caras eram mal. Perguntaram então, por que Moisés mandou? Quando ele fala por que Moisés mandou, é a primeira deturpação em relação a um problema que daqui a pouco eu vou comentar mais, chamado divórcio. Qual é a deturpação? Qual é a deturpação? Moisés, diz Jesus Cristo, não mandou. Você vai ver isso. No versículo 8 é dito que Moisés permitiu. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas voltando aqui, versículo 7. A primeira deturpação. Às vezes nós queremos justificar uma situação e criamos uma ideia que não está na Bíblia. Os caras queriam se separar das suas mulheres por qualquer motivo. E quando eu digo qualquer motivo, é qualquer motivo mesmo. E tem gente hoje fazendo a mesma coisa. Por qualquer motivo quer mandar embora. Não aguenta mais. Qualquer motivo. E não funciona assim. Né? Aí alguém até aberradamente fala, né, com aberração, fala assim, mas está escrito assim,
O que Deus uniu não separa o homem. Então, isso é porque não foi Deus que uniu. Espera lá. Se Deus não uniu, você está, mesmo civilmente, seja lá como for casado, em o quê? Fornicação. Porque você não casou com um princípio fundamental que é o amor. Você casou para fazer sexo. Como se casamento fosse licença para fazer sexo. E não é. Isso é parte do contexto. Esse é o selo da coisa. Esse é o selo da coisa. Então, veja, continue dizendo aqui. Agora vamos lá para o versículo 8. Jesus responde: Moisés lhes permitiu. A palavra grega que permitiu quer dizer deu licença para. Deu licença para. Por exemplo, você está no seu trabalho. Está trabalhando. Aparece um problema e você tem que se ausentar do seu trabalho. O que você vai fazer? Vai continuar lá sentado trabalhando porque você não pode sair? É assim que funciona? É um problema. Surgiu um problema, uma dificuldade. Você até pode tentar resolver de primeiro momento. Mas às vezes tem necessidade de sair. Aí o que você faz? Pede permissão. A quem? Ao colega do lado? Você pede a permissão a quem? Ao chefe, ao dono, ao que te contratou. Olha, infelizmente, eu sei que você está me pagando para isso. Eu sei que você está me pagando para estar aqui de tantas horas a tantas horas. Mas, infelizmente, aconteceu um problema e eu preciso sair. Entenda, o divórcio é a mesma coisa. Às vezes, certas situações, e daqui a pouco a gente vai pensar quais são elas, podem acontecer e você precisa. E aí você chama o chefe, eu preciso. E o chefe vai dar o quê? Porque ele entende a nossa situação. Ele entende a nossa situação. Ele entende aquele momento, a tua problemática, e pecado é problemática, é uma situação, e que, infelizmente, você precisa se ausentar. E aí, então, há a permissão de Deus. Continua ele dizendo, permitiu divorciar a sua mulher, agora vem. Esse que é bonito. Por causa da dureza do coração. A palavra grega aqui, dureza do coração, é um substantivo abstrato. Professora, substantivo abstrato. Já ouviu isso aí? A palavra grega aqui é um substantivo abstrato. Quase que não sai. Um substantivo abstrato, na palavra grega, que é também, está falando de divorciar-se, né, se separar e despedir, quer dizer um estado, um sentimento, uma ação. E qual é o estado e sentimento, uma ação da pessoa naquele momento? Qual é o estado? Um estado de problema, pecado. Nós todos estamos vivendo um estado de pecado. Não há um justo sequer. E, infelizmente, quando não observamos isso com atenção, nós podemos cair. E aí fazer o estrago. Por exemplo, você gosta de mentir? Por favor, não responda. Vai que você gosta. Mas você mente? Por favor, não responda, senão vai criar provas contra ti. Você sabe a resposta. Você tem a resposta. Às vezes você fala assim, às vezes você procura desviar-se com outras justificativas para não mentir. Mas todos nós mentimos. Todos nós mentimos. E você sabia que Paulo também tinha problemas? Tu lembra do texto? Miserável homem que sou. Você lembra do texto? Eu gosto desse texto. Eu amo ele. Por quê? Porque ele me mostra. Ele me revela. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, e se eu faço, ele está falando de quê? De pecado. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O negócio está fedendo aqui do meu lado. Essa é a ideia. A palavra grega ali quer dizer isso. Estou preso a um corpo fedorento, contaminado pelo pecado, e não consigo me livrar dele. E não tem como.
E então aquele negócio muitas das vezes leva exatamente ao pecado, a cair. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Dureza de coração é um estado em que nós nos encontramos. E esse estado contaminado pelo pecado, pela essa qualidade má, a ideia é essa. Muitas das vezes Deus permite que aconteça, porque Ele entende a nossa situação. Não estou aqui dizendo que você então pode separar à vontade, porque não está dando mais. Não é isso. Não é isso. É igual qualquer outro pecado. Você sabe a verdade, vai lutar para fazê-la prevalecer. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Eu não sou filho do diabo, sou filho de Deus, então eu vou lutar para não, mas eu vou evitá-la? Vou. Mas vou conseguir muitas vezes? Deus entende. Deu para entender? Ele compreende. Não significa que ele goste. Não significa que ele aprove. Não significa que por causa disso você vai viver. Não é isso. Porque todo pecado gera também uma coisa chamada consequência. Davi pecou. Matou um homem que não devia matar. E aí a consequência daquilo, Deus perdoou? Perdoou. Deus limpou seu coração. Mas a consequência daquilo foi que a espada não saiu da casa de Davi. Um filho mata outro, um deita com a sua irmã, uma situação terrível, generalizada na casa de Davi. Grande homem de Deus. Consequência. Todo pecado gera consequência. Deus perdoa? Perdoa. Legal. Mas existem as consequências. Então nós temos que lutar para não pecar. É luta constante, 24 horas, nas nossas vidas, para que não venhamos cair no erro. Versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, agora Jesus vai mais longe, exceto por imoralidade sexual. A palavra grega aqui é porneia. Falei dela semana passada. O que é porneia? Sexo por sexo. Prazer por prazer. Então, muitas das vezes, por isso que eu falei, muitas das vezes nós casamos pelo sexo. Então, quando casamos, saímos lá com a nossa certidão de casamento e vivemos em porneia. Fornicação. Sexo por sexo. Esse casamento está fadado ao quê? O que você pode me dizer? Acabar. Está fadado a casar. Porque eles não casaram com amor e por amor. Olha a diferença, irmãos. Entenda o que eu quero dizer. Isso é um casamento feito no Senhor. Os discípulos, então, chegaram no versículo 10 e diz: então é melhor, então, o negócio, então, o que é? Melhor, então, o quê? Mas por que eles disseram isso? Porque o casamento é o quê? Uma grande responsabilidade, assim como o não mentir, o não roubar, o não furtar ou roubar, né? Mesma coisa. O não dizer falso testamento contra alguém, ou testemunha, aliás, contra alguém. É a mesma coisa que a idolatria, é a mesma coisa do que falar mal do irmão, é a mesma coisa que pensar mal do irmão, é a mesma coisa. É difícil. Se você disser para mim que é fácil, a vida do crente em Jesus Cristo, no seu dia a dia, seja nisso ou seja naquilo, você vai concordar comigo que não é fácil. Mas em Cristo Jesus, nós somos o quê? Mais do que vencedores. A luta é grande. Todos nós caímos. Todos nós pecamos. Seja nisso ou seja naquilo, mas a Bíblia nos ensina exatamente que é uma luta constante. É isso que Jesus Cristo está dizendo. E então os discípulos, então é melhor não casar, porque o negócio é difícil. E é realmente muito difícil. Veja lá em Gênesis. Mais uma coisa que é importante no casamento. Em Gênesis, capítulo 2, 18. Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja
só. Farei para ele alguém que lhe corresponda. Quando Deus criou Adão, ele disse: Adão, o negócio é esse, beleza e tal. Vamos dar nome aos bichos? Como o pessoal falou hoje, vamos dar nome aos bois? Aí ele deu lá: macaco, elefante, boi, papagaio, como o nosso nome fosse hoje, né? Claro que naquela época não era esse nome, mas o animal era o mesmo. Esse é o nome para todo mundo. Mas diz o texto que ele não achou alguém que estivesse junto com ele. É interessante, Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma mulher para ele, uma pessoa que esteja junto dele. Mas ele não fez no primeiro momento. Primeiro mandou ele fazer o quê? Vai dar nome aos boi, vai dar nome aos bichos. Porque ele queria que ele, Adão, pensasse no seguinte: peraí, todo mundo tem macho e fêmea. Todo mundo. Até os peixes. Não sei como é que ele deu nome aos peixes, mas ele deu nome aos bichos. Né? Todo mundo tem fêmea e macho, fêmea e macho, fêmea e macho. Cadê minha fêmea? Não achou uma que estivesse à sua altura. É um grande problema hoje, às vezes, por isso muitos casamentos também se desfazem. Porque as pessoas estão procurando com seus olhos. E os nossos olhos, como diz a Bíblia, os nossos caminhos parecem ser bons, mas que no fim leva aonde? A perdição, a morte. Muitas dessas coisas que nós fazemos, infelizmente, dá errado, porque nós olhamos com os nossos olhos. Nossos olhos. Procuramos com os nossos olhos. E a coisa não funciona bem assim. E aí, então, já não encontrando ninguém, ele fez o quê? Senhor, e eu? Sou homem. Sou homem. Vai não? Minha fêmea? O teu hormônio é o mesmo de Adão, tá? Só que o nosso está contaminado pelo pecado, de Adão não estava. E aí, então, Deus faz com que ele durma, da sua costela ele tira um pedaço e forma dela a sua companheira, a que estivesse junto com ele, auxiliando ele nas suas tarefas diárias. Não é empregada, não é a dona. Às vezes fala assim, quem manda lá em casa sou eu, né? É assim que funciona? Os homens costumam falar, quem manda lá em casa é ela, eu, hein? De ser, tá bom. Deus não fez isso. Ele queria que os dois vivessem uma vida, um auxiliando o outro nas suas necessidades e que lhe correspondesse. Essa palavra correspondesse também tem aquele sentido. E aí veio o pecado. Quando veio o pecado, quando Deus cobra do cabeça, lembre-se que a Bíblia colocou o homem como cabeça do lar. E cabeça do lar não significa aquele que tem autoritarismo e machismo. Isso aí é corrupção do pecado. É o responsável. É aquele que assina no final. E ele disse: Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Aí ele faz o seguinte: Senhor, me perdoe, errei mesmo. Foi assim que ele fez? Não. Foi a dona encrenca lá. Ela que o Senhor me deu, fez errado. Ela que me fez errar, eu estou fora disso. Não sei de nada, não. Deus não fala na mesma hora: Adão, você é responsável. Ele não fala nada, ele não critica, não fala nada. Vai para ela. Eva, que negócio é esse? A Eva, muito inteligentemente, falou assim: Senhor, me perdoa, eu fui tentada e eu caí. Foi assim que ela falou? Também não. Os dois são iguaizinhos, repare. Ele e ela é igualzinho. Foi aquele bicho lá, aquele animal lá, a serpente. E aí Deus não fala assim: Eva, poxa vida, logo você, criada por mim, melhor um pouco até que o homem, né? Sábia. Logo você? Não, não faz isso. A maldição vem para os dois, cada um na sua.
E aí, com o advento do pecado, a estrutura primeira se degenera. Degenerou-se, caiu, quebrou. E aí, Deus pega, faz um novo Adão para Eva e uma nova Eva para Adão. Foi assim que funcionou? Não. Também não. Os dois continuaram juntos. A degeneração continua. A gente vai vendo na história que a coisa começa a degenerar-se de tal ponto que lá na frente um cara mata um rapaz só porque pisou no seu pé e ele já está casado até com mais de uma mulher. E a coisa vai embora, vai degenerando até o ponto que Deus olha para a humanidade e diz assim, vou destruir. Está ruim o negócio. Eles estão aqui de uma maneira, como diz no Novo Testamento, eles estão casando e dando-se em casamento. A palavra é degeneração moral. Corrupção generalizada, adultério, pornografia, fornicação, a coisa desandou. Idolatria, desandou tudo. Aí Deus acaba com aquela primeira geração, aquele povo todo, aliás, salva só Noé. Salva só Noé e sua família. Mas a degeneração ainda está no coração de quem? Está no meu e no seu. Porque depois que a geração posterior a Noé também não foi boazinha, não melhorou em nada. Também foi caindo, e nós estamos hoje sofrendo também as consequências do meu e do seu pecado. Não vamos jogar a culpa no outro, não. É do meu e do seu pecado. E cada dia é pior. E cada dia é pior. O pecado entrou. O pecado degenerou-se. Tudo. Corrompeu tudo. Corrompeu tudo. E aí, Paulo, para nos ajudar, ele escreve lá em 1 Coríntios, eu sei que o texto é longo, mas vamos acompanhá-lo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 28. Vamos ler com bastante cuidado, porque às vezes a gente lê o texto e passa batido e não presta atenção às palavras. Olha só, acompanha comigo. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em... Ele está dizendo assim, é bom que não case. Mas ele vai explicar por quê. Mas por causa da imoralidade, e a palavra também é porneia no grego, sexo por sexo, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, ele vai dizer mais na frente que, já que por causa da imoralidade, case... Para melhor do que isso, tá? Repare que ele continua dizendo: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Esses deveres conjugais, quais são? Pensa comigo. Quais são os deveres do marido e quais são os deveres da mulher? Você já leu lá, Paulo falando sobre isso também? Marido, os homens aí, vamos lá. Maridos devem fazer o quê com as suas mulheres? Amar, a primeira palavra. Amar as suas mulheres. O que mais? E veja, não é amar por amar, não. É amar de Deus, tá? É o amor de Deus, é o ágape. É o sofredor. É o que realmente apanha, mas suporta. É isso, né? Coração. Amar, o que mais? Vai lá, homens. Amar, o que mais? Amar. Sustentá-la também tem. Protegê-la. Guardá-la. Por que Eva caiu? Por que Eva caiu, irmãos? Claro que ela teve sua parcela de culpa. Mas por que Eva caiu? Se você ler lá em Gênesis com bastante atenção, a ordem para não comer do fruto foi dada a quem? Ao casal? A Adão. Falou bem, Manancia. A Adão. Eva caiu porque foi tentada, mas Eva também caiu porque o maridão, Adão, deveria estar tomando banho de piscina ou então passeando debaixo de algumas fruteiras, comendo dos frutos que estavam lá à vontade, ou então se deliciando em ver os animais correndo para cima e para baixo. Ele não fez o que deveria fazer. Ele não fez o que deveria fazer. E a mulher? Quais são os deveres da mulher? Quais são os deveres da mulher?
Hã? Hã? Vai lá, mulheres. Vocês sabem de quais salteados? Quais são os deveres? Hã? Não querem falar não, né? Hã? Vai, diga aí alguém. Amar não, porque amar não foi dada essa ordem. Hã? Sujeitar-se ao marido. Sujeitar-se não quer dizer ser escrava, não, tá? Preste atenção. Não é isso não. É que a sua vontade, diz a Bíblia, agora está presa, trancada, confinada à vontade do marido. Você tem direito de pensar? Tem e deve. É auxiliadora. Você tem o direito de falar? Tem e deve. Mas a palavra final é do maridão. Ok? Por isso, maridos, não sejam frágeis, fracos, irresponsáveis. Tome a sua posição de homem. Não machistas. Não, por favor, não entenda errado. Não é machistas. Não é o ditador. Não. É a sua palavra final, é a lei. É igual à igreja. É igual à igreja. A igreja pode decidir fazer isso, fazer aquilo, mas Deus permite ou não. Concorda comigo? A gente até usa a expressão bíblica, se Deus permitir, porque quem comanda o negócio é Deus. Mas você e eu temos também a liberdade de fazer, de pensar, de falar. Se está certo, amém. Se está errado, vai sofrer. Por isso, muitos casamentos hoje estão sofrendo, porque as mulheres também, e os maridos também, não estão dentro das suas responsabilidades. Aí continua. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Você sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Não se recusem um ao outro. Você sabe o que é? Hã? Sabe o que é não se recusem um ao outro? Traduzindo, eu quero. Vamos lá? Vamos? Aí ela diz, quero não. Ou ao contrário. A mulher chega, vamos? Aí o marido fala, quero não. Está errado. Está errado. Por que está errado? Vou ver aqui por quê. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ah, hoje não vai dar, mas tem um porquê. E ele diz ainda, continua, e durante certo tempo, por favor, para se dedicarem o quê? A oração. Vamos orar, irmão? Vamos orar? Aí vamos. Vamos sentar aqui e vamos orar. Esse seria o nosso momento a sós. Momento da nossa brincadeira. Mas vamos orar primeiro? Vamos. Isso por um tempo. Porque se recusar, diz aqui o texto, depois unam-se de novo. Por quê? Para quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Cara, vou pensar nesse negócio aqui. Quando você recusa, não quero, faz pirraça, sei lá o que for, Satanás adorou. Porque agora ele vai levar, ele e ela, ou os dois, né, ou um ou outro, ele vai levar a situações adversas, a tentações diversas. Para que existe as coisas que a gente vê aí na fora? Para que o pessoal até fala os ricadões aí da vida? É para isso. Para que existem essas mulheres fáceis aí na vida? É para isso. Não pensem vocês que elas, esses grupos de pessoas lá fora, não, é mando de Satanás mesmo, e às vezes até dentro da igreja. Dentro da igreja, às vezes. Digo isso, continua Paulo dizendo, com concessão, e não como mandamento. Separar-se é uma concessão, mas para oração. Gostaria, aí agora Paulo fala uma coisa interessante, irmãos. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Você conhece a história de Paulo? Conhece a história de Paulo? Como é que Paulo estava nesses dias? Quem sabe a história dele? Sozinho, ele não tinha esposa. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Bom, eu gostaria que os homens ficassem como eu, sozinhos. Né? Digo, porém, aos solteiros, cambada aí que está querendo casar,
E as viúvas, ou viúvos também, pessoal aí que Deus levou o seu cônjuge. É bom que permaneçam como eu. Solteirões, sozinhos. Paulo está dizendo. Mas se não conseguem controlar-se, o hormônio fala alto pra caramba, deve fazer o quê? Casar. Pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ele deu bastante ênfase. Que a esposa não se separe do marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com o seu marido. Agora para os homens. E ao marido não se divorcie de sua mulher. É um conselho ou é um mandamento? É um conselho ou um mandamento? Aos casados dou este mandamento. É mandamento. É um mandamento. E esse mandamento é de quem? Do Senhor. O marido e a esposa não devem se divorciar. É um mandamento. Aos outros, eu mesmo digo isso. E não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Aqui, você entende agora a expressão que Deus uniu, não separe o homem. Tem gente dizendo assim, mas ele não é crente. Mas ela não é crente. Acha qualquer motivo e acha que deve separar. Olha que ele diz, não faça isso. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. São santos. Todavia, o descrente, separe-se. Agora é o descrente, agora é a pessoa que não crê no Senhor, não confia em Deus, não tem nada a ver com Deus, e quer separar? Separa. Ele não tem responsabilidade com Deus, não tem responsabilidade com os mandamentos de Deus. Se ele quer ir embora, vai com Deus. Tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Se o cara não quer ir embora, vá com Deus. Se ela não quer ir embora, vá com Deus. Porque eles não têm responsabilidade com Deus, primeiramente. Não é com você, não. É com Deus. Deus nos chamou para vivermos em paz. Já vi casos em nossas igrejas, em outras igrejas também que eu passei, de pessoas que se separaram, que o marido traiu, que foi embora, não era crente, ou vice-versa, e a pessoa entra em desespero, pastor, se eu casar de novo, vou estar em adultério. Não está, não. Está, não. Mulher, como sabe se salvará o marido? Ou o marido, como sabe se salvará a mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Vou repetir. Cada um continue vivendo a sua vida, que ele quer dizer, na condição que Deus o chamou, se casado ou não casado, se um é crente, outro não é crente, se não quer casar, né, prefere ficar sozinho. Na condição que Deus te chamou, continue. Esta é minha ordem para quantas igrejas? Todas. Quando ele fala todas, ele está dando essa mesma ordem para nós aqui também, para a gente hoje. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Aí ele faz uma comparação da época que o pessoal entendia bem. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a circuncisão. Às vezes a gente acha que a pessoa se casou dos modos lá, por exemplo, numa determinada seita. Aí quando chega aqui, não, essa seita está errada. Temos que fazer o casamento religioso. Não existe casamento religioso. Não existe. Não, você casou naquela cultura lá e a cultura fazia isso. Não existe isso. Continue assim. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunda. Não faça isso.
na condição que você foi chamado. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer o quê? O que importa é obedecer os mandamentos de Deus e não dos homens. É Deus acima de tudo. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Repete Paulo. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, ótimo. Até porque Deus, ele continua, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que é livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Paulo fala pesado aqui. Não se tornem escravos a pensamentos, ideologias, a leis humanas, mas sim a de Deus. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Foi chamado. Continue na condição de Deus. Quanto às pessoas, agora, pessoal aí que não casou, quantas pessoas virgens não tem o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, ele está falando justamente das degenerações sexuais que acontecem, penso que é melhor o homem permanecer como, repetindo, aos virgens. Nunca tiveram, continue virgens. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Ou vice-versa. Mas se vier a casar, não cometa pecado, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casar enfrentarão muitas. Galera que não casou, não case. É isso que ele está dizendo. Porque vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Se você não achou, não gostou, reclama com Paulo. E ele ainda diz, eu gostaria de poupá-los disso. É Paulo que está dizendo. Se você não casou, não casa não. Porque é problema em cima de problemas. E Paulo está dizendo, eu queria poupá-los disso. Mas ele mesmo também diz, se não conseguem se manter fiéis dentro dos padrões divinos, então, meu filho, casa. Mas saiba de antemão que os problemas virão. O que é um casamento feito no Senhor, então? Concluo dizendo, é um casamento quando há amor de Deus, respeito, cada um dentro de suas funções, cada um dentro das suas atribuições. E isso é um casamento divino. Qualquer coisa que passar disso é de procedência maligna. Mesmo que os nossos olhos, eu quero dar bastante ênfase a isso, mesmo que os nossos olhos estejam casados no papel, no cartório, bonitinho, lá um dia entraram e alguém declarou casados, mesmo que isso seja, se não for dentro dos padrões divinos, é fornicação. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para que o nosso casamento, o seu casamento e aqueles que estão aí querendo casar, botar aliança no dedo, né? Pense o seguinte. Paulo está dizendo. Casa não, tá? É Paulo que está dizendo. Cadê a Bianca? Casa não, Bianca. É Paulo que está dizendo. Mas se não consegue casar, não casa. Porque é melhor casar do que fazer besteiras. Agora, saiba de uma coisa. Paulo está dizendo, existem muitos problemas. Eu não sou perfeito, mas não sou mesmo, estou longe disso. A minha esposa, Adriana, também não é perfeita. Está muito longe também comigo dessa situação. E perfeição é só no céu. Mas, pense o seguinte, o amor, quando é a essência de um casamento, não interessa como e quando foi feito, se existe o amor, eles estão casados diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. É o que a Bíblia nos diz e que nos ensina. Então, não pense indiferente. Não pense nas tradições humanas.
Não pense no comportamento do que foi dito lá no passado, seja lá o que for feito. Casamento é quando ele e ela se unem na presença de Deus, naquele ato que normalmente se faz à noite, né? No sozinho, no quarto, diante do Senhor. Aquilo é casamento. Isso é casamento perante a Bíblia. O resto é invenção humana. E tudo que é invenção humana nos traz, como Paulo disse nesse texto, prisão e não liberdade. Porque nós fomos chamados para a liberdade e não para a prisão dos homens. Que Deus possa nos abençoar. E examine-se você, o seu coração, a sua vida, no seu casamento. Dificuldades, a rodo. Não existe casamentos perfeitos. Não existe. Né? Não existe. Malia, seu casamento é perfeito? Mas, por favor, diga. Não, né? De vez em quando dá vontade de pegar lá estrangular o pescoço dele. Coitado, ainda bem que ele não está assistindo. Tomara que... Estou brincando. Né? Não existe. Irmão Marise, seu casamento é perfeito? Não é. Não é perfeito. Irmão Wanderson, seu casamento é perfeito? Irmão? Também não é. Né? Não é. Veja, não há casamento perfeito. Não há. Mas, uma coisa eu digo. Se foi feito no Senhor, não interessa quando e como, se foi feito no Senhor, Deus está abençoando. E Ele quer o bem para nossas vidas. Ele quer o seu bem, o meu bem. Né? E por isso, façamos o que temos que fazer. Amar, respeitar e estar dentro dos princípios estabelecidos na Bíblia para ele e para ela. Se ele é crente ou não, faça a sua parte. Se ela é crente ou não, faça a sua parte. Porque o marido crente abençoa a esposa não crente. A esposa crente, se ele não é crente, o marido, ela abençoa o marido. Mas, infelizmente, a gente sabe, dificuldades podem acontecer e surgir, mas não é essa a vontade de Deus. Para que não venhamos cair no erro, lutemos para vencer o maligno em Cristo Jesus. Porque sem Ele, nosso casamento, o seu, está fadado à ruína. Fadado à ruína. Irmão Silas, muitos anos de casado, né, irmão Silas? Seu casamento é perfeito? Olha que a Josefa está aí. Cadê ela? Cadê mais Josefa? Cadê? Já meteu o pé. Irmão Silas, casamento é perfeito, irmão Silas? Não é, não. Ainda falta muito. Né? Irmão Jair, seu casamento é perfeito, irmão Jair? Meio barra tijolo. Meio barra e meio tijolo. É assim que funciona, irmãos. É assim. É o pecado, irmãos, em nossas vidas. Na sua vida e na minha vida. Né? É assim. Irmão Antônio, eu perguntei se a sua esposa é perfeita. Ele falou assim, não, mas eu amo. Né? Já deu vontade de matar alguma vez? Olha lá, irmão, por favor, não fala não, fica quieto. É bom não ficar quieto, porque a esposa está do lado, né? E a filha, então, junta os dois e o genro, pronto. Acabou, irmão Antônio. Né? Não funciona não, né? Estamos brincando assim, irmãos. Estamos aqui num momento assim, fazendo os irmãos pensarem, mas é uma luta muito grande. E Paulo diz, eu gostaria de poupá-los das dificuldades. Por isso não casem, diz Paulo. Mas se não conseguem, casem-se, mas que seja no Senhor. Não diante do pastor, não diante de um juiz de paz, não assinando um contrato lá, porque aquilo que a gente assina no cartório é contrato. Sabia dessa? Criado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele criou aquilo, contrato, para assegurar os direitos financeiros e bens dele ou dela. Ele que criou isso, sabia dessa? História. Né? Então, que Deus possa nos abençoar e que venhamos a viver o casamento que Deus quer que vivamos. Vamos ficar de pé com a música?